Meus amigos, é hoje, meus amigos. É hoje, Barcelona e Inter de Milão. Rapaziada, a minha pique pra esse jogo já é bem mais ousada do que a de ontem. A de ontem, cara, eu tô gravando isso aqui, eu não sei o resultado de Arsenal e PSG. É um jogo muito 50-50, independente de como terminar aí. Quando você coloca no papel, são dois times que, sei lá, é um confronto bem chato de se prever, né? Barcelona e Inter tem algumas variáveis. Tem alguns pontos de preocupação e alguns pontos que, tipo assim, existe um ponto fraco a ser explorado. É um confronto bacana, mas eu queria começar esse vídeo falando a seguinte frase. Se o Barcelona ganhar hoje por 2 gols de diferença, olha o que eu tô falando. Se o Barcelona ganhar hoje por 2 gols de diferença, acabou o confronto. Precisa nem jogar o jogo de volta. Não vira mais. A Inter não vai ter punch, não vai ter poder de recuperação para voltar a uma diferença de 2 gols, principalmente contra as características desse Barcelona. Ah, BBC, mas o Dortmund ganhou de 3-1. Outro jogo, outro contexto. Por exemplo, eu falo isso. Outro jogo e outro contexto, principalmente se eu tirar a atual fase da Inter de Milão. Literalmente, gente, aqui é outro jogo e outro contexto. Mas certas coisas que vem acontecendo com a Inter e com o Barcelona, a gente precisa também colocar na mesa. Mas eu já falo isso. Se o Barcelona hoje vencer por 2 gols de diferença, acabou a eliminatória. A Inter não volta mais. Não volta mais. Belezinha? Essa é a minha previsão, mas calma, que tem mais. Calma que tem mais. Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá, rapaziada. Escalações primeiros. Piseg, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu. Deve ser o de Marco, tá? Dumfries, Martinez e Taremi. Segundo a Sky Sports, é isso aqui, ó. O Thuram deve se recuperar. Lautaro, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, de Marco, Dumfries, Bissek, Acerbi e Bastoni, meus amigos. E Bastoni. Belezinha? Em relação ao Barcelona, existe uma dúvida entre Dani Olmo e Fermin. Rafinha, Yamal, De Jong, Pedro e Martins, Kubasi, Koundé, Gerard, Martinho, Balde não vai jogar. E o Hansi Flick falando, estamos focados apenas no primeiro jogo. E o primeiro jogo é nosso objetivo. A Inter vai ser muito difícil. Eles têm um dos melhores zagueiros da Europa. Tem um grande meio campo, ó, o Flick, ó. Eles têm um grande meio campo e alas. Nós temos que estar preparados. Olha o Flick já... Quem lembra contra o Real Madrid, que o Flick falou antes do Real Madrid? Nós já sabemos como jogar e o que fazer. Quem lembra do primeiro tempo? Da pressão, que quebra muito o Real Madrid. Aí, meus amigos, vamos lá. 2 coisas me preocupam. 3 coisas me preocupam o Barcelona. 3 coisas. A primeira coisa, o jogo contra o Celta. O jogo contra o Celta ensinou muito para os adversários do Barcelona. Tanto que depois o Ancelotti aplicou muito no segundo tempo na Copa do Rei. Terceira coisa, o meio-campo da Inter. O meio-campo da Inter. Se você pegar Bayern e Inter, os grandes momentos de desequilíbrio do confronto foi quando o meio-campo da Inter tomou de conta do jogo. Quando dá aquele peso físico, quando o Bayern oscilou durante as partidas. E você vê que quando esse meio-campo da Inter toma de conta do jogo, é complicado. É complicado. Belezinha? A terceira coisa do Barcelona, os alas. O de Marco nem tanto, o D tá na grande fase, mas o Dumfries no Gerard Martin é uma ponta que eu fico... Se a Inter fizer o jogo que faz, né? Aquele empurrado de zagueiros, e o Barcelona não tiver 100% ligado, eu acho que o Simone Inzaghi vai atacar lá. Ataca lá o Gerard Martin. Eu acharia extremamente burrice do Simone Inzaghi ele focar no lado esquerdo dele ali. Eu até acho que nesse jogo, por exemplo, o Koundé vai jogar mais preso. Porque tem um Bastoni, o Bastoni empurra muito de Marco, que faz aquela maioria no último terço. Se o Flick não se ligar nisso, aí vai ser meninice do Flick, né? O Flick tem que estar ligado nessa movimentação dos zagueiros. Ele fala, ó, tem os melhores zagueiros da Europa. Eu acho que o Flick tá ligado. Eu acho. Essa é uma preocupação pro Barcelona. Obviamente, rapaziada, a parte física da Inter preocupa. A Inter é um time que tá claramente desgastado fisicamente e mentalmente. E a Inter é um time que não tem muita variação.
Você sabe o que esperar da Inter. Só que a Inter é um time tão bom, com material humano tão bom, que, brother, você sabe o que esperar e os caras vão realizar. Você acha que o Bayern não sabia o que a Inter ia fazer? Sabia. Mas é um time de elenco, de peso, de fisicalidade, de técnico. É o que eu sempre falo, a Inter é o time ideal da Europa. O peso físico e técnico deles é praticamente o equilíbrio ideal. Por exemplo, o Barcelona defende bem em bloco baixo? Não defende bem em bloco baixo. A Inter defende. A Inter sabe marcar pressão. A Inter sabe criar jogo. A Inter sabe explorar as alas. É um time muito bem treinado pelo Simone Inzaghi. Pouca variação, mas muito bem treinado naquilo que se dedica a entrar em campo. Mas eu sempre falo, você sabe o que a Inter vai fazer, mas ainda eles ainda te sobressaem em cima de você, porque o time é muito bom. Agora, meus amigos, uma coisa que eu não posso esquecer desse confronto é isso aqui, ó. No agregado, o Bayern de Munique, 4,25 de XG, de gols esperados. O Bayern perdeu 2 gols inacreditáveis nesse confronto. A Inter, 2, fez 4 gols. 2 vacilos do Bayern. A Inter te pune muito. O Bayern colocou 4 de gols esperados contra a Inter. Ou seja, o Bayern, sem Musiala, conseguiu colocar 4 de XG na Inter. É raro. Não é tão fácil. Ou seja, mostra o quê? Que a movimentação que o Kompany e o Flick fazem no último terço não é tão diferente. Não é tão diferente. E defensivamente a Inter não tá naquele auge que eles gostam de estar. A Inter ainda é um time que te frustra. Ainda é um time que defende muito bem, mas não tá naquele auge. Efeitos do calendário, muitos jogos, cansaço, lesões. O Pavard não joga, deve jogar o Bissek. O Bastoni tá indo mais pra lá do que pra cá. O Bastoni tá lidando com um problema físico. Olha aí, calendário pega. Mas a Inter tá cedendo mais. Por exemplo, contra a Roma fez 1-0 numa jogada muito bem trabalhada. Do Sule ali, teve outra chance de fazer gols. Eu acho que a Roma termina aquele jogo com quase 2 de gols esperados. Porque a Roma teve uns contra-ataques, teve umas movimentação que teve chance de fazer o segundo gol. Foi 1,50, eu acho. 1,93, ó. Mais que a Inter. Aí, ó. Jogo imoral da Roma do Ranieri. Então, a Roma colocou 2 de XG nesse time. E qual é o time que cria muitas chances, que agride muito, que joga com muita intensidade, que realmente te desafia, te empurra pro último terço, te sufoca? O Barcelona. O Barcelona te agride muito. Obviamente, o desfalque do Lewandowski pesa muito, né? Porque o Lewandowski é a parte clínica do Barcelona. E, cara, o Barcelona fez 2 gols. O que me preocupa na minha aposta é que o Barcelona fez 2 gols contra o Real Madrid que o Real Madrid entregou. O terceiro da prorrogação e a falha do Courtois. Então, isso me preocupa um pouco. Agora, eu não acho, por exemplo, uma coisa que o Ancelotti fez, e deu muito certo e foi pouco falado, por exemplo, o Real Madrid não fazia uma linha de 5, mas o Tchouaméni marcava o Dani Olmo praticamente homem a homem. O Calhanoglu não faz muito isso na Inter, porque ele precisa começar o jogo. Se o Calhanoglu, e eu acho que pra você fazer isso, você tem que ter um bloco bem mais baixo ali, mais no último terço. Não é a Inter gosta de manter o bloco médio, né? Não gosta muito de também se vir de saco de pancada. Isso é uma preocupação. Se essa movimentação se realizar de novo, e o fato de ter 3 no meio campo, por exemplo, o Real Madrid teve muito duelo, ganhou muitos duelos no meio campo, coisa que a Inter também tem. Só que é uma Inter, eu acho que mais desgastada, apesar do Barcelona ter jogado 120 minutos. E o time do Barcelona é um time mais jovem. Jovem se recupera mais rápido. O Barcelona teve um dia a mais, é um dia mais jovem, mas o Barcelona também são 2 times que estão sentindo o desgaste. Então, rapaziada, o Bayern colocou 4 de XG contra essa Inter de Milão.
E eu acho que o Barcelona tá melhor estruturado ofensivamente. E a Inter não tá tão segura defensivamente. Então, meus amigos, a minha aposta pro jogo de hoje é o Barcelona fazer mais do que 2 gols contra a Inter de Milão. Caraca, BC, essa é foda. Pagando 2,60 na casa de aposta que eu tô aqui. 2,60 para o Barcelona fazer mais do que 2 gols contra a Inter de Milão. Arriscada para um cavalho. Então vão de leve. Entendeu? Então vão de leve. Entendeu? Pro Barcelona fazer mais do que 2 gols contra a Inter de Milão. Belezinha? Mais do que 2 gols. Pagando 2,50. Leve, tá? Eu fui bem de leve. Eu acho o Barcelona... Nesse jogo, cara, eu tô com a leve impressão... É aquela coisa, performance no dia. Eu tô com a leve impressão que o Barcelona faz 2 gols. O terceiro, que é o grande X da questão. Eu acho que o Barcelona faz 2 gols. O grande X é o terceiro gol. E obviamente o fato que não me importa muito se a Inter faz 1-0, porque eu acho que o Barcelona vai pra cima e vai gerar. O time do Barcelona é muito intenso, é um time que gera chances. Chances que o Bayern também criou contra a Inter, essa Inter de Milão. Eu acho que o Bayern deixou um pouco do rascunho de como machucar essa defesa. A jogada do gol da Roma, as linhas não estão... Defensivamente a Inter não tá tão segura. Eu acho que o Barcelona vaza essa defesa da Inter. E se o Barcelona tiver uma daquelas noites... Olha aí, Edson, um corte. E se o Barcelona tiver uma daquelas noites de máquina mortífera da Catalunha, que de vez em quando aí na temporada apareceram, eu acho que o Barcelona sai classificado de Montjuic. Mas tem que vencer por 2 gols de diferença. Porque se vencer por 1 gol de diferença, nada tá decidido. Aí é San Siro, aí o negócio fica solto. Mas eu acho que se o Barcelona vencer por 2 gols de diferença, a rapaziada do Barcelona já pode comprar os ingressos pra final, já pode reservar os hotéis, já pode reservar a passagem. Mas se vencer por 1 gol de diferença, aí eu acho que tem jogo na volta. Mas a minha aposta pra esse jogo é Barcelona acima de 2,5 gols, pagando 2,50. De leve. Tamo junto.